E aí, Gabriel Pipolo aqui, e a gente tá começando a segunda temporada do Bandcast. E esse aqui é só um recado rápido antes de vocês entrarem no episódio. A gente fez uma dinâmica diferente e muitas pessoas puderam participar dessa entrevista ao vivo, comentando, fazendo perguntas e, enfim, tendo acesso a essa entrevista enquanto ela estava rolando. Se vocês quiserem saber como fazer para participar das próximas, fiquem ligados que a gente vai sempre comunicar através do Insta, do Face e tudo mais. Então não estranhem quando a gente fizer comentários com participantes invisíveis. Outra coisa, em alguns momentos, como a gente tá fazendo, né, ligações à distância, às vezes a internet de um ou de outro participante dá uma certa bugadinha, então a gente vai ter alguns sons estranhos e vozes ficando meio esquisitas no meio, mas dá pra entender tudo. Qualquer coisa vocês comentam e a gente faz o possível pra responder. Bom, espero que vocês gostem do episódio e é isso. Bom, galera, muito bem-vindos ao a segunda temporada do Bandcast. O final do ano passado foi bem movimentado, a gente não conseguiu fazer muito mais coisas e o ano começou de um jeito turbulento, acho que pra todos, né? Isso aí tá muito ruim, vou fazer a introdução que eu fiz sozinho aqui quando ninguém tava escutando. Senhoras e senhores, bem-vindo ao Bandcast, que é o podcast da Band. Você, senhor, que via aqueles filmes futuristas dos anos 2000 e tal, de cenários pós-apocalípticos que estavam acontecendo, pois é, estamos vivendo isso agora de verdade, trancados em nossas casas, trancados na caverna, onde o mundo lá fora é só uma ilusão. E a partir daqui estamos aqui para dar ideias sobre conceitos, porque a prática se torna ilusória, sobre parkour e outras coisas. É isso. Tá, foi melhor. Muito bom, hein? Foi isso aí que você ficou falando sozinho. Fiquei mesmo. Pô, bonzão mesmo. Curti. Bom, hoje, por um motivo simplesmente completamente aleatório, eu escolhi um tema que pode ser polêmico, pode não ser, a gente vai descobrir hoje, dependendo das bombas que o Sagui tem guardadas ali pra gente, que é definindo parkour. Talvez, acho que o que a gente mais faça hoje, na verdade, é quebrar definições mais do que definir, mas vamos ver o que vai ser essa brincadeira. E eu chamei o Sagui e o Bacon, principalmente, porque eu acho que eles são dois caras que têm uma visão que é mais do que aquela visão simples de parkour, é você ir correndo ali, fazer um vault bem rápido pra fugir da polícia. Graças ao bom Deus Idibelli, na verdade não graças a ele, mas graças ao mundo, o parkour tem sido visto de uma forma um pouco mais abrangente, né, nesses últimos tempos. A gente tá começando a entender melhor as coisas, mas eu acho que é bom nesse momento. Durante esses últimos tempos, a gente acabou tendo umas conversas que estão rolando no Parkour Nacional, entre várias pessoas, e falar de uma definição de parkour se tornou meio, não sei, virou uma coisa que a gente precisamos falar sobre Kevin e sobre definição de parkour. Tipo, como se fosse dar um update nessa coisa que, enfim, precisa mudar. E como tá todo mundo em casa com tédio, porque a maioria está em casa, menos o Bacon, esse talvez seja o momento pra isso. Tédio Talk era um bom nome de podcast, hein? Tédio Talks. Antes, eu queria que vocês fizessem uma rápida apresentação de vocês para a galera. Começando pelo Van, porque ele vai saber ser um pouco mais sucinto. Depois o Sagui e o Bacon. Fala quanto tempo vocês treinam. Adorei que eu fiquei por último na ordem de tudo vocês. Beleza, vou tentar ser bem sucinto. Meu nome é Vinícius de Andrade, sou de Belo Horizonte, tenho 27 anos, dou uns pulos aí nos muros, né, nos corrimãos, nas árvores, desde os 11 anos de idade, então já tenho, eu acho que uns 15 anos aí, mais ou menos. Atualmente, vou dar um pulo direto para essa parte que eu tô vivendo agora da minha vida para resumir bastante. Boa. Que atualmente eu tô no ensino, né, de parkour. Entrei nessa vida profissional aí do ensino. E você entrou depois, né? Isso foi legal.
Foi bem depois. Tem um ano agora. Era pra estar completando um ano agora, né? Só que aconteceu aí o que estava escrito na Bíblia. Na Vibra. Mas é isso, né? Eu já acompanho já o Sagui já tem bastante tempo, desde que ele criou aquela página lá no Face sobre. Como é que chama lá mesmo? Notas sobre parkour, né? Eu achei bastante interessante essa visão dele, assim, de tentar botar os pingos nos is aí, né? Tentar dar uma definição dessa prática. E o Vence aí também já conheço ele há bastante tempo. Então vai ser bem interessante acompanhar essa conversa aí. Qualquer coisa eu vou dar umas comentadas aqui, zoando vocês mesmo. Eu vou ficar mais caladinho de canto que isso, mais na observância. Demorou, meus queridos? Tamo junto. Demorou, mano. Valeu, que bom que você tá aí. Nóis. E, bom, Bacon, sobrou pra tu agora, já que o Sagui tá no banheiro. Tô brincando. Fala aí. Quem é você? Cara, eu sou o Vance Poubel, o famoso Bacon Man da internet, polêmico. E eu faço parkour acho que uns 15, 16 anos, não sei agora. Eu faço desde 2004, 2005, por aí. E só faço isso da vida. Eu comecei a fazer e comecei a ter um retorno financeiro com isso, então basicamente me profissionalizei com parkour logo, sei lá, em 2005, 2006 já estava trabalhando e estou até agora. Com diversas coisas. Aulas de parkour, cinema, televisão, diversas coisas relativas a isso. Eu acho que o cargo principal é o ensino. É o que eu mais me especializei, eu acho. E basicamente minha vida é simplesmente só isso. É tudo em volta, toda sobre isso. Eu não faço absolutamente mais nada. E eu nem sei mais o que mais tem pra fazer. Sem ter glamour. Comer vagina. Pegou? Falei mais. Pô, eu achei que eu ia falar mais coisa. Não tem problema, a gente tá... Aqui é digamos assim, um espaço para maiores de idade. Se não tem maior de idade aqui, se tem menor de idade aqui, a gente finge que não tem, não sabia. Olha quem tá aí, grande combatente, que não entrou ainda, mas está entrando em alguns segundos. Bom, já que o Sagui tá aqui, eu vou falar de mim rapidinho. Não estou aparecendo aqui como Gabriel Fipolo, mas sou eu aqui. Da próxima vez eu vou fazer pelo meu perfil e não pelo da Band. Mas também entrei no parkour deixa eu ver, provavelmente 13 anos. O tempo passa um pouco mais rápido. E depois de uma longa estrada da vida trabalhando com audiovisual, como editor e tudo mais, eu agora, já há 4 anos, comecei a Band junto com os meninos e tomei decisões para só trampar com parkour e começar a mudar essa coisa e desistir de trabalhar para os outros. É uma longa estrada, difícil, mas tá rolando. Sagui, você tá aí? Tô aqui, posso falar? Pode falar, por favor. Então, boa noite, né? Obrigado, Pipolo, por esse convite. Bem, meu nome é Guilherme Johan, quem me conhece, né? Codinome Sagui. Sou de São José dos Campos, nativo do Vale. Comecei parkour já há 11 anos, mais ou menos 2019. E desde lá, nunca mais parei, fui me afundando, né, cada vez mais nessa lama. Né, vocês sabem que é viciante o negócio. E nem sempre pensei, né, pensando assim, nossa, que profissão que eu vou fazer. Eu sempre quis algo que me aproximasse e não me afastasse do parkour. Isso me direcionou bastante. Mais avulso que possa parecer, eu acabei indo para psicologia, né? Mas que não sendo muito óbvio pro parkour, né? Porque o pessoal do parkour acaba pensando mais em educação física. Mas tem mais a ver do que tem educação física, né? Então, eu acabei encontrando muita coisa ali, muito alicerce, para eu conseguir upar a minha prática e compreender mais que lugar é esse que eu me enfiava ao longo desses anos. E
tive um tempo aí, né? Eu praticava todo final de semana, 6 horas por cada sábado e domingo. Fiquei com uma época, comecei a ter bastante dor nas costas, joelho, tornozelo, enfim. E foi um marco na minha carreira como praticante, que eu tive que parar e repensar o que eu estava fazendo. E foi um momento que eu mudei a minha forma de fazer parkour, né? Tanto eu mudei, vamos dizer assim, meu estilo de movimentação e como consequência disso, a maneira de compreender e entender o parkour. E desde esse momento que eu parei para pensar mais, eu acho que comecei nessa jornada que hoje eu vejo bastante fruto, que é as produções, vamos dizer, mais intelectuais dentro do parkour. Né? A psicologia me ajudou bastante nisso. Para quem não sabe, o Sagui ele encabeça um projeto chamado Notas sobre Parkours, com textos bem interessantes e bem polêmicos. não vou dizer polêmicos, mas diferentes, para provocar mesmo e levantar coisas diferentes pra gente pensar. Fala um pouquinho mais aí, Sagui, do Notas. Então, veio mais de uma inquietação mesmo, pessoal, de ver dentro da comunidade, principalmente daqueles que estavam na linha de frente das discussões, uma certa posição fatalista, reducionista. Eu estava num parkour totalmente diferente disso. E me sentia, dentro desses discursos, excluído, violentado de uma certa forma. Isso me gera ainda hoje uma inquietação, sabe? Um incômodo muito grande. E eu sempre escrevi e nunca postava. E chegou um momento que eu pensei, nossa, tem que começar isso de alguma forma, né? Algum dia. E foi quando eu criei coragem mesmo de abrir o Notas e colocar alguns textos lá. Alguns, dentre vários que eu tenho aqui, que fica mesmo dentro da gaveta, mas que eu tô pensando agora em abrir outras coisas com Notas. Aproveitando algumas pessoas que estão aqui, vocês estão ouvindo em primeira mão essa notícia. A gente ainda não divulgou, mas a gente está construindo uma comunidade online de parkour, ou seja, um lugar pra gente falar de parkour que não vai ser o Facebook cheio de memes e distrações malucas, até porque o Facebook tá ficando cada vez mais complicado. Um lugar pra gente falar de coisas mais direcionadas, enfim. E o Notas vai ser um dos projetos que vai ter voz lá dentro, assim como vários outros. Vocês vão saber disso mais pra frente, mas por enquanto é isso. O Notas e vários outros projetos vão estar... Isso, Doreto. Exatamente. Porra, gente, o Orkut foi a melhor coisa. O parkour no Brasil era muito mais legal que nos outros países, porque a gente tinha Orkut. Eles entravam em fórum, a gente nos Orkut. Mas, enfim. Valeu, Sagui. Pode terminar. É mesmo que minha esposa me lembrou aqui, dentro do meu TCC, né? Eu fiz sobre o David Belling. E, né, a maioria dos artigos científicos que a gente vê, ou as discussões, resgata o Belling, né, como essa figura mítica, né, um deus e tudo mais. E sim, fiz essa mesma retomada, vamos dizer, clássica, mas talvez com um olhar mais crítico, né, mostrando o quanto o Belling, ele também é um filho da puta, né? Sagui, deu uma leve cortadinha no seu áudio, bem na parte importante que você tava xingando o Belling. Eu acho que é uma manifestação do poder, tá? Então eu vi minha manifestação. Cara, isso é verdade. Deus Vidberg. É o resumo. Pode continuar, Sagui, manda ver. Vê se seu áudio tá melhor agora. Não, é isso mesmo, fechando.
A gente vai falar disso, eu acho bem. Eu acho que assim, se tem um lugar pra gente começar falando de definir parkour, eu acho que esse lugar é justamente já aí, nos criadores, fundadores, seja lá o que for. Tem uma. Da galera que tá aqui ouvindo, vocês acham que sabem a história do parkour? Podem responder no texto aí pra gente dar uma olhada. Principalmente porque tem uma galera mais nova que eu quero saber. Aí, boa, Andrezinho, eu tinha muita curiosidade de você, que é um pouco mais novo, né? Aí, o Colo, exatamente esse ponto que eu quero, o de talvez, não sei se eu sei, né? Não, versão, né, que você sabe da história. Exatamente. E, resumindo de um jeito bem enviesado, mas que eu posso dizer que... Exatamente, André. O André comentou que ele ouve umas paradas da comunidade em geral e o Bacon diz o completo oposto. E exatamente é um pouco do que eu vou falar agora. Por muitos anos... Gente, o Brasil é um país atrasado, né? Você viu que a gente demorou até pra ter a porra do corona, demorou pra virar, já tá tentando virar com mais mortes, mas nem isso a gente tava conseguindo, enfim. Quando o parkour começou a se disseminar no mundo, adivinha qual foi o país em que ele teve um monte de erro de interpretação e brigas aleatórias? Brasil. E isso foi meio que... Não vou botar a culpa em todo mundo que traduziu e começou a falar sobre parkour no início. Mas a galera ficou muito em dúvida. A relação parkour-freerunning, ela era completamente... Assim, não existia no mundo essa mesma discussão. E quando a gente descobriu isso, foi tipo assim... Uou, eles não discutiam se freerunning era uma coisa diferente. Isso começou a tomar forma agora, mais recentemente. Mas, Pipolo... Manda ver. A gente vê a marca desse desconhecimento, né? Hoje, na realidade, do nosso parkour brasileiro. Totalmente. E há uma divisão, né, muito, muito forte, sabe? Das pessoas, dos praticantes, dos treinos, sabe? Sim, eu acho que por muitos anos do meu início ali, eu enxergava um pouco dessa forma. Eu sempre senti que era meio mentira, e nos últimos anos que eu comecei a simplesmente olhar pra mim e falar, olha, se vai ter uma divisão, se a gente vai fazer coisas diferentes, ainda não chegou nesse ponto. A gente ainda faz todo mundo essa mesma coisa, porque não deu tempo da gente realmente fazer uma coisa diferente. Não, mas olha só, essa história tem muito a ver com o praticante do parkour em 2005, 2004. Imagina o seguinte, imagina ter um gordo ruim. Um gordo ruim de parkour, tá ligado? Ruim mesmo, ruim. Aí, não, mentira, ruim de tudo da tua vida. Tu nunca fez nada de bom, tu é ruim. Aí tu achou um bagulho que ninguém faz, um esporte francês que ninguém nunca ouviu falar, Le Parkour, caralho. Agora eu sou o ninja do Le Parkour, caralho, eu sou muito bravo. Pô, tem um brother meu lá que faz Le Parkour. Caralho, faz mesmo, porra, foda. Aí de repente, chega alguém com um mínimo de aptidão atlética ou qualquer coisa, e vai fazer o parkour e manda um mortal. Puta merda, agora fudeu, eu vou ver o gordo. Ah, não, isso não pode, isso aí é freerunning. Não, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, é uma coisa completamente diferente. Mas David Belly faz mortal, não interessa. Não interessa. Ele disse que não pode, mas ele tá fazendo, não tô nem aí. Então, cara, sério, mas toda a institucionalização do parkour no Brasil é isso. E até hoje, tá muito engraçado. O baronato do parkour, a galera que comanda intelectualmente o parkour no Brasil, que não comanda porra nenhuma, na real, é só a galera que não treina. É justamente a galera que não faz porra nenhuma. Só que não tem voz. Não tem como você ter voz se você não tem a vivência. E não tem a ver sobre dar duplos mortais pra trás, mas o fato de você estar disposto a estar diferente do dia anterior, não refazendo a mesma coisa. Porra, o parkour morreu no Brasil fortemente, tanto que morreu enquanto nacional, morreu tudo, quando virou gincana. Quando virou um processo de um derivado do Parkour Generation, que não era mais porra nenhuma, tipo encontro, pra galera ficar fazendo flexão dentro do pedal. E era muito mais um grupo, de ser um grupo, do que qualquer outra coisa. Era o encontro anual de pessoas que se encontram anualmente. Cara, o parkour isso estava só como leve adjetivo. Então, cara, eu gostei do que ele falou do David Belly ser um filho da puta. E o David Belly não é tipo, ele é um deus, mas ele também é um filho da puta. Ele é um deus por ser filho da puta, porque o parkour, ele transgride até as próprias regras. Os próprios muros que delimitam a ideia de parkour, eles são puláveis. E ele foi o primeiro cara a fazer isso. Foi o primeiro que ignorou tudo que ele falou, né? Ele foi completamente hipócrita, e isso foi a coisa mais importante, eu acho. Porque o parkour, ele é transgressivo, ele é indomável, ele é uma entidade viva.
de um consciente coletivo, olha só, eu citando o Jung, que eu nem gosto. E ele é completamente dominável. Toda vez que vocês tentarem, qualquer pessoa tentar engarrafar ele numa fórmula, ele morre. Por isso e ele vai fugir, né? Ele vai escapar pelo buraco onde tiver menos força. Toda qualquer associação, qualquer regulamentação sempre só numa coisa que deixa de ser interessante. A galera pula pra fora numa coisa diferente. Já tentaram infinitas vezes, cara. A quantidade de escolas de parkour que faliram no início do parkour porque elas inventavam um método para ensinar o movimento. Só que o movimento se modifica em 2 semanas, tá ligado? Se você não se apega aos conceitos que você tá fazendo, em vez da forma que você tá fazendo, você tá fadado a se fuder em questão de 6 meses. Essa rebeldia, essa transgressividade arraigada na prática do parkour, eu acho que a gente consegue entender ela bastante também, olhando para a história, né? Se a gente pegar o momento em que o parkour começa a aparecer, né, na década de 80, 90, é ao mesmo tempo que também começa a surgir novas práticas, né, como o surf, o skate, né, a escalada livre e algumas outras, né, práticas que elas têm algumas características em comum, que é, por exemplo, elas surgirem em grupos de gueto, né, de periferia, por jovens, e de uma maneira assim, coletiva, amigável, sem pretensão nenhuma, que eu quero dizer, sem uma institucionalização, sem uma regulamentação, né? E eu acho que essa característica, né, fez com que a prática ganhasse essa forma tão transgressiva, né? E acho que também o lance do que a gente usa, né? A gente usava lugares que simplesmente não podia, né? Exatamente, por quê? Porque o parkour ele toca num ponto que é o deslocamento, né? O deslocamento no espaço urbano. E se a gente notar bem, há na nossa sociedade um certo tabu do deslocamento. Porque se você vê as crianças subindo, trepando nas coisas, a primeira reação das pessoas, dos pais ou de uma autoridade é repreender essa criança, né? Um outro ponto muito interessante que marca a estrutura das ruas, por exemplo, são muros, né? Pegar o exemplo do muro, né? Esse muro, além de estar lá para impedir que você passe por ele, né? Ele delimita um espaço que é o de fora, um espaço que é de dentro, um espaço que é, sabe? Que você pode estar e um espaço que você não pode estar. Uhum. Em cima dele também tem alguns objetos que chamam de ofendículos, né? E o que são esses objetos? Ferpas, arame, caco de vidro, né? São objetos que têm a intenção de gerar algum dano físico, né? E eles estão lá justamente para você não passar pelo muro. Uhum. Né? Então veja como o parkour ele é radicalmente uma prática subversiva por natureza. Porque ele surge justamente rompendo essa lógica de deslocamento. Sim, digamos que ele é o... Começou com... Eu gostava muito no início de que a gente falava que os meninos na França, em Lices, faziam brincadeiras e às vezes davam objetivos do tipo, nossa, se tá pegando fogo ali naquele lugar, será que a gente consegue chegar rápido lá e tal. E isso não era porque parkour era pra ser útil e tal, era simplesmente porque eles davam tema pras brincadeiras deles e diferente de estar só brincando, eles treinavam a brincadeira e isso que foi começando a mudar. Eles começaram a treinar no sentido de melhorar e variar. Tipo, não só se a gente pode fazer mais rápido, mas a gente pode fazer de outro jeito, a gente pode fazer subindo, dando meia volta, será que a gente pode subir e descer? E eu acho que isso era quando ainda era uma definição inteligente e certa, e depois disso degringolou numa briga de egos e de definições não muito bem pensadas, que foi da onde nasceu o parkour, ir do ponto A ao ponto B da forma mais rápida possível e segura e útil e isso nunca existiu. O parkour, acho que ele foi largando coisa que ele carregava. Isso não na definição, mas na prática. Quando o parkour começa com a ideia de enfrentar um obstáculo, tanto que o parkour francês, ele se dá basicamente escorrendo pelo chão, passando o obstáculo e voltando pelo chão. Ele não tem essa ideia de se movimentar pelo alto. Isso aconteceu quando foi para a Inglaterra.
pelas sequências de muros que tem lá, o cenário é muito mais propício para isso. E aí voltou um pouco na Espanha, que tem o bagulho dos Valto, o Reverso, é o carro-chefe deles lá, né? E o Rei manda o Reverso voltar. É patrimônio da Espanha, né? Mas, cara, eu acho que o parkour tá atrelado, obviamente, à sua história, mas acho que não tem a ver com o surf, com o skate. Eu acho que tem a ver muito mais com o Clube da Luta e Jackass e Jack Chan. E tem vários Jacks, né? Porque tem o fígado do Jack, que se ele para, o cara morre, tem o Jack Chan e tem o Jackass. Porque isso tem a ver, cara, com um surto total pela falta de objetivo que a gente sentia. Tipo, a gente vivia num mar de institucionalização e as coisas não estavam se apossar. Você gostava de Jack Chan, você fazia arte marcial. Mas não é isso que eu quero fazer, cara. Eu não quero dar soco, tá ligado? Eu quero aprender aquele bagulho que ele tá fazendo ali. E não é aquilo ali que você tá me ensinando, brother. É outra parada. E quando eu via Jackass também, tipo, não era sobre enfiar um carrinho de brinquedo no cu e tirar radiografia, tá ligado? Mas era sobre o fato de simplesmente, deliberadamente, me desconectar de todas as ideias de porquês e ter que inundam a gente desde criança, educados por televisão especificamente, porque nem a escola mais tem, ou os pais têm esse papel especificamente, é uma máquina de criar pessoas, tá ligado? E aí o parkour chega com essa ideia que é pular muros, e muros é uma palavra importante porque ela é um conceito, cara. O muro de uma casa, ele é muito importante porque ele defende um conceito de propriedade. O muro, especificamente, ele não tem poder nenhum. Se você botar um índio ali, se você botar uma criança ali, ela sobe, porque ela não aprendeu conceitos ainda, tá ligado? Então, tipo, o parkour, ele é transgressivo porque ele é sobre transgressão. Se eu botar pra pular um step, tá ligado? Se eu botar pra pular corda, se eu pular corda no parkour, por quê? Porque não tem um conceito atrelado. Muro trabalha com a ideia de propriedade, de regra, de não poder, e o parkour lida justamente com isso. Por isso que criança faz parkour desde criança, porque não sabe que não pode. A gente tem que aprender e esquecer para poder voltar a treinar. Então o parkour, ele é um grito de liberdade sem objetivo. Na música do Raimundos, que eles gritam "quero ver o oco", eu acho maravilhoso, porque é um ato de rebeldia, ódio absoluto, com uma coisa que não tem como. Você não pode ver o oco, isso não funciona. É o oco justamente por isso. E o parkour, ele é sobre ver o oco, porque a gente está invadindo locais que não é pra roubar, não é pra puxar, não é pra quebrar, não é pra nada. A gente nem invade, a gente sobe o muro e volta. É o mais engraçado possível. Você pula o muro de uma casa e não tem nenhuma relação com a casa, e única e especificamente com o muro. Eu acho isso maravilhoso. A gente cria um nível de esquizofrenia que a gente não percebe que tá invadindo. Até Sim. uma certa inocência, às vezes a gente só tá lá e aí vem uma pessoa muito puta, muito tipo, mano, o que você tá fazendo? Você tá invadindo minha casa. A gente, pô, desculpa, eu nem percebi que é na sua casa. O muro aqui é tão mais legal. E o salto, né, em cima. Eu chamo os seguranças aqui de capitão não pode. Que é o de poder que eles têm, eu falo, não pode. Ele não faz mais nada da vida, ele fica sentado ali uma semana inteira. Aí, durante um mês, quando eu vou treinar lá, ele levanta da cadeira e vai até mim e fala, não pode. Eu falei, beleza. Tem muito capitão não pode no mundo, cara. É o único poder do cara. Eu acho, tem uma coisa que eu gosto de pensar, que o Bacon comentou agora e falou, por isso que criança faz parkour, e a gente sempre usa essa fala de crianças ou não, esse pensamento infantil, mas eu tenho um ponto de que criança faz parkour sem saber, mas não faz parkour justamente por não saber. Meio que foi confuso, mas eu vou explicar. Não, foi bom, entendi. Entendeu, né? Porque assim, eu acho que por ser tão inocente e por já estar fazendo, a criança já não tá fazendo parkour. Acho que parkour é exclusivamente a partir da pré-adolescência pra frente, em que já estão te tirando essa oportunidade. E aí é você tipo, não, eu vou voltar a andar aqui no meio fio e me equilibrar porque eu acho legal. E eu quero ver até onde eu consigo andar no meio fio e é isso. Mas eu não sou mais uma criança. Começa a lidar com não pode. Exatamente. E também com não consegue, né? Porque com essa idade, e aí a gente já vai ter uma completa deseducação corporal que, tipo, simplesmente a pessoa já talvez não consiga mais. Não consegue nem pensar que ela poderia fazer isso. O Sagui tinha uns pontos que eu queria saber como que tá, se ele já conseguiu falar alguns ou se ele quer colocar mais alguns já agora. Como tá aí, Saguizão? Então esses pontos é mais pensando em problematizar essa tarefa de definir o parkour, né? São 5 pontos, como eu disse para você. Aí eu posso ir colocando conforme a gente vai conversando. Se quiser, posso introduzir um agora, a gente discute a respeito disso. Introduz na gente, manda ver. Demorou. Eu não gostei disso, não. Opa, peraí. Então, pensando nessa tarefa... Tô aqui ainda, hein?
O definir, né, ela quer dizer, ela é uma pergunta, né, para responder o que é, né? E o que é uma pergunta que busca o seguinte elemento: a natureza do parkour, né? O que constitui o parkour, né? E para responder, né, essa pergunta, a gente precisa conseguir explicar e descrever que constituição do parkour é esse, né? E o objetivo, que é o mais difícil, é conseguir abarcar a totalidade do objeto, né? Mas, em vez de talvez a gente perguntar o que é parkour, talvez seja mais interessante a gente perguntar o que está sendo o parkour. Faz sentido. E esse processo, num primeiro momento, né, ele é uma tarefa cognitiva, né? Que a gente precisa começar a dar nome para as coisas, né? E dar nome, aí a gente pode pensar, nossa, mas dar nome limita, definir limita, né? Eu tenho um ponto crítico em relação a essa fala. Porque a gente só consegue começar a ter consciência sobre algo, refletir sobre ela, criticar sobre ela, mudar ela, por intermédio da linguagem, por intermédio de um signo, né? No nosso caso, começar a dar nome aos bois, né? Uhum. E para isso a gente tem que começar a delimitar quais são os limites e quais são as possibilidades do parkour, né? Isso significa, então, que a gente tem que o que não é parkour, o que não pode ser parkour, né? Que é um movimento de exclusão, né? A gente exclui esses pontos, reconhece os limites do parkour, que ele não é tudo, ele não pode tudo, pelo menos ele não está sendo, né? Mas também reconhecer quais são as possibilidades, o que ele é, o que ele pode ser, né? Nesse movimento de inclusão. Muito bom, são 2 exercícios então, né? O que não é, o que não tem como ser, por exemplo, coisas usando bola, tô zoando. E o que ele realmente é, né? Num sentido conceitual. Eu gosto de sempre colocar, tem algumas coisas que pra mim são cruciais assim, intrínsecas a ponto de sem elas matou, com elas fez, que é tipo, eu acho que muito se fala, às vezes, no começo falava mais, né, hoje em dia fala menos, mas de arte do movimento, algumas coisas do movimento, e eu já acho que não é isso, porque não é todo movimento que é parkour, inclusive o movimento por si só não tem a ver com parkour, acho que quando a gente fala de deslocamento, a gente fala de parkour, e quando a gente fala de circunstância, e especialmente a alteração dessa circunstância, um Monkey Pre, basicamente assim, a repetição, pra mim, ela mata o parkour. Ela é muito legal, ela vai te dar você vai fazer um Monkey Pre, show. No momento que você repete ele, que você sabe tudo o que vai acontecer ali, por mais que a gente, né, nunca possa achar que realmente sabe o que vai acontecer, no momento que você repete ele, você matou. Porque você perdeu aquela parte que é a chavinha da circunstância nova, do se colocar numa coisa nova. Daí usando isso, eu boto um ponto que é... O que vale mais? Você treinar 1000 precisões iguais ou 1000 precisões diferentes? Sacou? Posso colocar um ponto? Pode. Tipo, eu tô aqui talvez para atrapalhar a gente achar alguma definição. Claro. Eu tô aqui para... A gente podia chamar o David Belli aqui para piorar o caso. Assim, eu acho que esse ponto sobre o que você colocou desse parkour fala sobre o parkour que eu também gosto, que eu também pratico. Mas vamos pensar naquele parkour muito defendido pros amantes do David Belli, pros amantes do George Herbert, né, do método natural. Porque dentro dessa lógica de parkour, quanto mais você repetir, quanto menos variação, mais eficiente você fica. A treta é que a galera
Essa galera só não importa, cara. São 12 pessoas que eu tava se referindo. Mas então, Bacon. Mas também são praticantes de parkour. Mas são só 12 no mundo. Mas são praticantes ainda. E quando a gente diz que parkour não é isso, a gente exclui ele. A gente faz um movimento de violência, o mesmo movimento que os nazistas fizeram, o mesmo movimento que os... Não, eu sei, parece exagero, mas é um movimento de exclusão. Não, eu acho que o que é importante a gente pensar, por exemplo, existem muitos parkours hoje e meio que a gente vai ter que aceitar essa coisa. Por exemplo, o parkour da gente, que foi aquele parkour completamente caótico, começando sozinho, do nada, tá extinto. Tá, assim, em fase de extinção e provavelmente vai ser extinto. Vai ser muito estranho alguém falar assim, pô, eu vi um vídeo e vi uns bagulho na internet, saí na rua e comecei a fazer. Essa pessoa vai soar completamente louca. E acho que isso também tem um pouco de ligação com aquilo que o Bacon tinha falado, de como a cena era no início e de como que os praticantes realmente tinha menos gente e um bando de gente que talvez nunca nem tivesse treinado, com certeza nunca tinha feito nada na vida, porque parkour era muito estranho, era muito difícil descobrir sobre ele. E de repente chegava o cara que, sei lá, foi ginasta desde os 8 anos e simplesmente fazia tudo que você ficou meses treinando e não tinha nem evoluído, o cara fez no primeiro treino. E isso levantava uma questão, então isso que ele tá falando isso que ele tá fazendo não deve ser parkour. Mas o que eu acho que é importante? Existem vários. Por exemplo, existe hoje o parkour pro cara que cola numa academia, sei lá, que faz aula ali, ou não numa academia, mas tem um professor de parkour, ele faz aula 1 ou 2 vezes na semana. Ele não se envolve muito mais do que isso, ele não se envolve nem em botar o parkour em outros dias da semana na vida dele, meio que ele nem vê necessidade. Ele não tem essa necessidade de querer ser o senhor do treino dele e senhor da evolução dele. Embora isso também esteja um pouco envolvido com como ensinam o parkour, né? Alguns lugares vão ensinar mais isso, outros menos. Mas existe essa interação com o parkour. Paulo, pra mim tu definiu, tá? E foi bom. Foi bom. Porque assim, eu acho que... O parkour é se tornar o senhor do seu treino. Muito obrigado, galera. E até o próximo. Mas eu acho que é muito louco, porque assim, eu acho que a gente tem o que eu chamaria de talvez níveis de envolvimento, nível de intensidade de envolvimento, vamos lá. Tipo assim, o cara pode ser, vamos pegar música, eu gosto muito de música como paralelo com parkour. Cara, você pode tocar um violão, um baixo, um piano, só porque você curte, você vai lá, faz umas notas, talvez saiba uma música ou duas e isso tá bom pra você não quer virar um virtuoso, você não quer tocar numa banda, você não quer entrar numa orquestra, você não quer ficar, cabuloso na teoria. Mas você vai lá e toca uma música e se sente bem, e é isso. E tem essa modalidade de parkour, que é o parkour que eu só sei uma música. No caso, a pessoa sabe um vault, ou um mortal, ou 2, conhece um pico. Ou Legião Urbana. Pico. Toca um Legião Urbana, compra a revistinha na banca. Os mais novinhos aqui, antes da internet, a gente comprava a revista na banca pra aprender a tocar música. Eu nunca comprei. Minha dignidade inteira. E aí, assim... Mas não tá errado, porque também a gente tem que reconhecer que o tipo de pessoa, não, né, dando qualidade não, mas assim, o tipo de pessoa que tá disposta a sair sozinho, ou com um cara que ele nunca conheceu, ou com alguém que nunca conheceu, pra ir num lugar esquisito, fazer um negócio mais esquisito ainda, ele é um tipo de pessoa diferente. E eu não acho que não existe, mas acho que o parkour hoje ele consegue abraçar vários tipos de pessoas, desde a pessoa que treina ali uma vez ou outra, gosta de ir num encontro ou outro, até os hardcore users, né, hard user do parkour, digamos assim, como talvez a gente possa se considerar aqui. Cara, mas o parkour em si, como definição, como usar a definição dela, ela tá muito mais conceitual de como se fazer algo do que o que está sendo feito. Então, um cara que pega o violão e quer entrar na orquestra, ele tá fazendo parkour mesmo, cara, porque se tornar o senhor do seu treino, adorei essa definição, eu acho que é o ponto mais eficaz, mais intrínseco do parkour. E não é sobre você treinar todos os dias, é você treinar todos os dias, que eu quero dizer. Não é sobre você ir pular muro todos os dias, mas todos os dias são um treino. A ideia é de que nada é feito só por fazer esse botão de gravar em
todos os seus gestos. E o parkour te domina o tempo inteiro, não tem a ver só com você tá treinando, tem a ver com você tá sentado, com você tá cozinhando, com você tá comendo, com você tá transando. A relação do parkour com o músico não tá sobre tocar Legião Urbana ou entrar, sei lá, decorar a Quinta Sinfonia, mas tá sobre se emocionar quando escuta alguma coisa, estar no sentir mais do que no fazer. Então, o método de como faz algo é muito mais importante. Cara, não dá pra diferenciar o parkour do estilo de vida. Eles caminham juntos. E o parkour invade todas as suas atitudes em todos os meios. Tanto que é tão difícil se relacionar com alguém que não é do parkour. Você simplesmente não liga porque as pessoas estão falando. Só parece absolutamente insignificante. Caralho, mandaram um carro Tesla pro espaço, moleque. O tamanho do foda-se que eu tenho por isso. Eu não tenho tamanho, mas é maior e mais caro do que a obra, tá ligado? Cara, sabe o que é engraçado? Eu acho isso até certo ponto, mas eu me sinto, sabe, o músico nerd que sabe muito olhando pra alguém, achando mó da hora fazendo um negócio, falando assim, pô, mas se você soubesse como é tocar numa banda, você ia entender do que eu tô falando. Mas assim, é que eu realmente acho que tem uma... Ele não tinha antes. E ele começou a ter agora esse caminho, então, tipo, se você pegar os suecos nojentos que o Doreto vive me mandando, esses moleque que tem cara de que nunca saiu do apartamento, fazendo duplo da barra, com todo o kit gringo que é duplo da barra, Castaway com pirueta, duplo Tsukahara da barra, e por aí vai. E não tirando o mérito do movimento, mas virou ele também consegue treinar, eles conseguem treinar só isso. Mas isso é para virou um jogo, né? Isso atrapalha eles, na verdade. O parkour acontece, sou onde não me penso e penso onde não me sou. Ele acontece sempre onde você não tem o controle. Se você pega um tutorial e você é adestrado a fazer isso, castrou-se o movimento. A ideia da repetição como algo não ser relacionado ao parkour, e sim como uma musculação, é muito real, porque o parkour sempre acontece onde eu não sei o que vai acontecer, seja do que for, tá ligado? Por isso que, porra, andar de bike no meio dos carros é tão satisfatório pra gente, tá ligado? Porque a gente tá lidando com uma inconstante infinita e valendo a vida, tá ligado? Como se a gente fosse o parkour do bêbado sempre, né? A variável que o Kung Fu do bêbado tem, justamente por ele ser aleatório, ele vai ter um poder nesse aleatório, de tipo, ninguém sabe de onde vai vir, né? A força do Kung Fu do bêbado, de certa forma, é isso. Então, uma coisa que eu queria colocar é que quando a gente for definir o parkour, a gente tem que tomar cuidado para não utilizar o nosso parkour para definir o parkour com P maiúsculo, né? Então essa tarefa ela é difícil porque ela tem que conseguir olhar para todos os parkours e todos os outros parkours que não só o nosso, né? Aí a pergunta que eu faço pro Bacon é o quanto essa definição, essa compreensão que o Bacon traz pro parkour, e assim, não estou deslegitimando o valor dela enquanto sendo um parkour, mas o quanto ela representa o parkour das outras pessoas, né? Eu quero dizer que tem grupos que o parkour delas é exatamente isso que o Bacon está falando, né? Que se identifica muito bem com isso. Mas é importante entender que talvez existam outras pessoas que praticam de outra forma. Qual foi o primeiro vídeo de parkour que tu assistiu? Oi? Primeiro vídeo de parkour que você falou, caralho, que foda. Primeiro vídeo de parkour que eu vi? Aham. Não lembro o nome, mas eu lembro tinha o pessoal fazendo um monte de passada, fazendo bandeira numa barra, pulando de lugar alto. Evolution. Exatamente. É esse mesmo. Então meio que isso que interessa. É porque a galera que faz uma coisa que não é nada demais, não vai influenciar, tipo, não vai acarretar pra frente, vai influenciar novas crianças, não vai influenciar novas pessoas. As pessoas vão conhecer o parkour através disso. Então, tipo, se você tentar estabelecer nichos muito pequenos, beleza, tá ligado? Mas só funciona entre eles, para eles mesmos. Se eles quiserem falar de uma coisa abrangente, que toque todas as pessoas, a gente tem que lidar com essa grande maioria, que segue o mundo inteiro. Eu acho um ponto legal disso que vocês estão falando, que assim, acho que tem realmente dois extremos. Eu não lembro com quem eu tive essa conversa essa semana, não sei nem se foi com o Sagui, se foi com o Gabriel, enfim, tô tendo tantas conversas que eu fiquei maluco já, mas
que era de que não adianta, porque se a gente pega, sei lá, ninguém quer ver o vídeo do Michael Jordan treinando flexão ou Gol. cesta. Eles querem ver ele fazendo, mano, Enterrando no meio de um jogo cabuloso na final. Não que o treino dele não seja interessante, pelo contrário, provavelmente é muito cabuloso e interessante. Mas ele não vai conseguir. Ele nunca conseguiria ter. Basquete nunca seria um esporte tão famoso e tão. Com tanta grana envolvida, estou dizendo isso lá, mas com tanta popularidade, se não tivesse a cena do Michael Jordan enterrando, pulando a 5 metros longe e quebrando o bagulho. E aí a gente vai criando níveis de interação. A pessoa que só quer ver cenas de basquete, ela vai ver só essas cenas. A pessoa que quer jogar, ela vai ver essa, mas essa aí também, talvez nem sempre reflita o que ela consegue fazer. Então ela vai ter que ver algumas outras de jogos mais. Mas essa transição aqui é muito foda, tá ligado? Essa transição que você fala, caralho, eu tenho que cuidar do meu. Pra mim, a única coisa que define o que não é parkour é quando você tá sofrendo, tá ligado? Quando você tá se lesionando. Quando é um processo autodestrutivo. Ou autocastrante, né? A gente pode usar essa fala. Foi. Que eu acho que é aí que é o ponto que talvez o Bacon mais martele, e eu também, que é de quando você tá em Saguí, acho que esse é um ponto legal da gente conversar, que de certa forma assim, quando o Bacon fala de tem 12 dessas pessoas só, porra, e eu sei de que pessoas, ou de que tipo de pessoa ele tá falando daquelas que, não as pessoas que têm um parkour pra elas e não liga pros outros, e sim aquelas pessoas que queriam ter outro parkour, não o que elas têm, e que se limitam no próprio pensar, não, esse parkour aí que tem a bandeira no alto e o pulo do prédio, ele não é o parkour pra mim, o meu é esse aqui que é mais fácil, e não deveria ser esse o limitante. Claro que cada um tem mesmo... mais fácil, que eu sei, tá? Ele sempre existe essa bandeira religiosa aí. Eu acho que eu sei que é complexo, você tem razão, Sagui, realmente pra gente... Se a gente for definir de uma forma mais geral, a gente tem que soltar um pouco do nosso, né? Pra ver o que é o de todos. E aí eu sempre uso um esforço de talvez ver as similaridades que tem entre os mais diferentes tipos. Desde o... Cara, tinha um cara no Brasil, quase ninguém aqui provavelmente conheceu. Acho que só o Bacon, talvez o Sagui, talvez o Polo. Vocês lembram do Anderson, da Le Parkour Brasil? Ele era um cara meio gordinho, tinha um rosto... Cortou, não te ouvi, Bacon. Sim, que dava de mountain bike. Isso. O Ander, ele era um cara muito louco, porque ele nunca foi um cara, tipo, que você vai olhar e falar, mano, esse maluco é foda no parkour, eu quero ver vídeo dele o dia inteiro. Só que eu nunca vi alguém que conseguia incentivar tantas as pessoas a treinar, e ele era um próprio exemplo disso. O cara trampava pra caralho, é super bem sucedido, acordava às 6 da manhã pra fazer o treino dele, e o treino dele era assim, o treino dele pra ele. E o parkour naquela época também não era tão complexo, e ele fazia lá as repetições de pre dele, ele fazia uns vaults, escalava uns muros, e evoluía no nível dele, acho que isso é o mais importante, tipo, ele evoluía pra ele. E ele era tipo, cara, ele era um poço de inspiração quando estava do lado dele. Ele falava, não, vamos junto, vamos aí, vamos terminar, vamos fazer mais coisa. E eu achava isso foda, porque foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a admirar, e não só porque ele era bom. Tipo, nossa, não, esse cara, ele tem um parkour muito dele, e isso eu consegui enxergar pela primeira vez, assim, eu acho que esse é um ponto interessante da gente falar, né? Eu queria esclarecer uma coisa, que acho que existe o parkour com P maiúsculo, existe o parkour com P minúsculo. Uhum. Pensando nesse parkour com P minúsculo, esse parkour pessoal, esse parkour individual, esse parkour, né, mais seu, né? E o parkour com P maiúsculo, né, que é esse parkour mais geral. Se a gente pensar bem, não tem... Eu acho que essa definição ela é curiosa. Sabe um ponto que pra mim sempre pegou muito na definição entre a diferença parkour freerunning, parkour freerunning, parkour freerunning? Falei, cara, pelo menos pra mim e pra todo mundo que eu conheço que eu achava maneiro, nunca existiu uma diferença na hora de treinar junto com a pessoa. E isso me dizia muito que, tipo assim, tá, então a gente não tá fazendo coisa diferente. Mas me diz a pessoa que se diz freerunning. Me diz uma agora. Não existe esse negócio não, cara. Tem uns aí, hein? Tem uns
Diz um aí. Não, o que Tem acontece Pedrão front flip. Pedrão o até Pedrão- hoje. é o cara mais parkour que tem. Sei lá, também a gente pode falar que é o cara mais freerunner que tem. O Matias Maia, num dos vídeos mais recentes dele, ele chegou num ponto muito bom no final do vídeo, que ele falou assim: se vocês forem pegar realmente, tipo, uma pessoa que treina, entre aspas, freerunning hoje em dia, ele tem um condicionamento melhor do que qualquer um que é tracer old school, porque, cara, pra fazer, tipo, runs de freestyle cabulosas é muito cansativo e o cara tem que treinar muito. Então, tipo, chegou num Mas- ponto que o freerunning, entre aspas, passou o parkour, sabe? Não é sobre, é sobre o físico, cara. Porque quando o parkour começou, era um monte de maluco, 30 anos, tentando pular prédio, tá ligado? Então é uma galera sedentária que nunca fez porra nenhuma, então o físico era uma coisa muito importante, realmente, na formação do praticante. Só que hoje em dia os moleques começam com 10 anos, cara. Você tem todo o pico hormonal rolando no meio da época de treino. Os moleques não precisam fazer nada pra ficar forte, cara. Eles já nascem completamente condicionados, assim, tipo. Só vai precisar pensar em físico lá pra mais velho. Tá ouvindo, 17, Andrezinho? 18, 19 anos. Não treina Sim. mais, pode parar. Como que é? O Andrezinho, pode parar de treinar, não precisa treinar mais não, viu? Não, é foda, porque aí a galera dos clubes tipo, se apega ao bagulho físico como sendo a coisa principal. É uma galera que só deixou de treinar, virou todo meio bodybuilder, meio calistenia, meio porra. Só parou de pular. A galera do school é a maior vergonha do parkour, cara. Não, ó, vou admitir uma frustração da minha vida, o Blaine. O Blaine era um deus pra mim e hoje eu não consigo nem seguir ele Cara, no stream mais. Não, o Blaine, logo os primeiros vídeos dele, quando eu vi ele pulando um salto que tinha uma alturinha e ele botou câmera lenta e era perto, eu falei, puta, ele é só um noob, não acredito. Ele é só um noob que pula longe, tá ligado? Ele não sabe lidar com risco. Tipo, Longe na aquilo tudo que ele tinha ali, em algum momento, aquilo que ele construiu era identidade. Depois de um tempo, virou só desculpa, tá ligado? Pra Isso. poder se recriar. E o parkour é sobre se recriar, tá ligado? Mas também eles caíram numa falha deles, né? Que é que o parkour é uma coisa muito valorizada, acho que ainda hoje, mas nem naquela época, nessa questão do físico, né? É a questão da evolução ser pautada no critério do aumento, né? Do rendimento físico, né? Físico, técnico e de risco. Então, quanto mais você aumenta a dificuldade, a exigência, a intensidade física, técnica e risco, as pessoas dizem, então a gente pode dizer que a pessoa está evoluindo, né? O problema dessa questão é que o corpo um dia vai cobrar, né? Vai cobrar por lesão, vai cobrar por você estar envelhecendo, você não tem mais o rendimento que antes. Ou você vai até enjoar, né? Porque essa coisa unilateral, tipo, mais longe, mais alto, mais pra lá, mas uma hora você cansa, fala, ai, mano, eu não quero mais. Mas só fazer falar que demora muito pra começar da lesão, tá? Olha só, eu tô com 33, vou fazer amanhã. E tô zerado. Então dá pra dar muito duplo ainda, cara. Podem continuar no duplo. Mas, por exemplo, entra uma questão também de você respeitar o limite, saber uma noção fisiológica de você aumentando a carga, por exemplo, né? Antigamente acho que a gente não tinha muita noção sobre isso. Eu não tinha muita noção sobre isso, né? E eu parti dentro dessa lógica, né? E me ferrei muitas vezes. Aí, Sagui, vai se fuder. Tem uma precisão que tu fez lá no Pinheirinho e me falaram, ó, o Sagui fez isso aqui, ele queria fazer de Kong. Tipo assim, Top Seeger, tá ligado? É uma época diferente de hoje. Mas aí eu queria puxar uma outra coisa voltando, né? Meio sobre avulso mesmo. Que o Beco colocou que o parkour tem muito a ver com autocuidado e não se lesionar e tudo mais. Eu acho que faz uma referência também a uma cultura dentro do parkour, que é o Seridurar. Não, o Seridurar é a galera que nem foi nem durou. É uma galera que não foi porra nenhuma e ficou 2 semanas. Então, não. Não tô dizendo que você segue ou não, mas ela faz uma referência a isso dentro da tradição. Porra, cara, mas é tipo a galera do escolhi esperar, cara, do parkour, tá ligado? Tipo, é exatamente isso. É o escolhi esperar do parkour, cara. Cara, É uma galera que arranjou uma mas puta calma, desculpa pra eu não ter que quis chegar. transar, tá ligado? Eu não quis chegar nesse ponto. O que eu quis chegar é assim. Uhum. O parkour, por exemplo, ele tá se tornando... Tem ramificações, né? Um apêndice que é a área competitiva, né? Uhum. E a área competitiva de alto rendimento, né, já é bem sabido que não tem nada a ver com saúde, né? Chega nos 30, o pessoal tá tudo acabado, né? Sim.
Pega, por exemplo, essas competições mais tradicionais, por exemplo, sabe? Os caras não aguentam muito, começa a aparecer lesão e tudo mais, aí tem que se aposenta. Ó, quer ver o cara que é mais fudido atualmente? O Endes é muito fudido, o Márcio Felipe tá todo fudido. E são dois malucos que não competem abertamente. O grande rolê da competição é que quem tá competindo não acredita na competição, cara. Ninguém compete, leva a competição a sério. É só brincadeira. E o Sagui falou é muito realidade, e ainda não é uma realidade no parkour, porque a gente, que nem o Bacon falou, a galera tá sabendo levar muito na boa. Eu não acho que daqui 10, 15 anos vai dar pra estar assim, e vai ter gente que vai estar, tipo, realmente treinando só pra destruir nas competições e vão estar destruindo nos 30. Mas, Cara, enquanto a gente for traçar competindo, eu acho que tá sendo que nem tá sendo agora, tipo, todo mundo segurando muito bem a onda, apesar de, né? A maior sabotagem das competições do parkour, que é uma boa coisa, é o Instagram e o TikTok e o Facebook. O que acontece? Você pega a cultura dos anos 90, quando tinha competição de skate. Pra você ver o que foi feito no skate do mundo inteiro, tinha que esperar a competição mundial pra você pegar uma VHS e aí você repetir aquilo. Hoje em dia, a gente sabe que tá todo mundo treinando em todo lugar. Então o parkour tá mudando, cara, todos os dias pra caralho, e não tem como quantificar isso aí. Existem essas gincanas do parkour que são as competições, que quem é mais rápido, ou quem gira mais num certo contexto, que o contexto varia de uma pessoa para outra, quem tá avaliando. Quem faz mais skills, que também são contextos específicos. Aliás, é muito engraçado quando começou a ter competição no Brasil, que a gente começou a copiar as competições gringas, e isso virou um padrão de dificuldade. Só que a gente tem movimentos BR que são muito mais específicos, muito mais difíceis, que a gente podia investir neles também, tá ligado? Então, acho que meu maior medo sobre competição é a descaracterização do parkour mundial, assim, os próprios locais perderem sua identidade, que é muito legal você saber só pela sombra, cara. Eu sei de que país, ou um polo de parkour, se o cara é da Rússia, se o cara é da Espanha, se o cara é da Inglaterra, se o cara é da França, se o cara é da República Tcheca, sei lá, tanto faz. Você sabe, existem estilos de parkour específicos. E a competição é uma coisa bem perigosa pra isso tudo, tá ligado? Perde a prioridade. Eu acho posso bem... colocar um... Pode falar. Eu tenho uma análise em relação a isso, que dentro da estrutura interna do parkour, de uma maneira implícita, ele sempre teve uma lógica competitiva. Eu também acho. Aí, olha só, a gente desmentiu 2008. Por exemplo, essa questão da noção de evoluir está atrelado ao aumento do rendimento físico, ao aumento da dificuldade técnica, da dificuldade física, né? Esse é uma clara lógica competitiva, né? Um exemplo que eu dou é que, por exemplo, em São José, quando a gente treinava bastante no Parque da Cidade, lá no Palquinho, né? Pra quem já foi pra lá, a gente ensinava, quando chegava um cara querendo aprender, a gente ensinava precisão, né? Então a gente passava precisão lá do primeiro banquinho até o negocinho, né? Que era pertinho. Aí o cara, precisão assim, assado, vamos tentar, vai fazer. Aí o cara fala, legal, você tá indo bem, agora vamos ir pro degrau de trás, pro segundo degrau, um pouco mais longe, né? Aí depois, né, então veja a lógica, é aumentando a distância, né? Aí já tá bom a distância, vamos agora colocar numa barra, né? Nossa, agora de barra pra barra. Aí já tá de barra pra barra, legal, agora vamos colocar de uma altura de 30 metros, 20 pés, caindo pra uma barra de frente pro precipício, né? Então, essa é a lógica que segue a nossa evolução, né? Ou não nossa, mas de muitos praticantes, né? E para mim isso é uma lógica claramente competitiva, né? Aí o que só faltou é alguém se organizar para formalizar isso. Ó, eu lembro de uma coisa, isso eu posso falar. A gente sempre teve esse argumento, não, parkour a gente é contra competição e tal. No parkour, e as pessoas usavam a frase da seguinte forma: só tem a competição entre você e você mesmo. E na minha cabeça eu ficava tipo, pô, isso é competição, né? Mas beleza. E aí, até então, só tinha rolado competições que eram, entre aspas, de freehand. Então teve o Art of Motion, teve o Barclay Card. Ninguém sabia muito bem o que era e tinha muito mortal pra galera o resto da galera poder criticar. Só que aí teve uma competição, provavelmente a galera das antigas aí lembra disso, teve uma competição de parkour, de speed, e eu acho que quem ganhou foi o Steel, o Sérgio Cora. E eu lembro que quando rolou essa competição, ninguém falou mal, todo mundo ficou tipo, caralho, essa aí ficou muito louca. Aí na minha cabeça foi tipo, então a gente não era contra a competição, né? A gente só não gostava das outras. Criaram um jogo mais legal pra gente agora. Então, cara, essa questão da competição
É uma questão muito antiga. Os praticantes hoje em dia nem tem essa questão. Então não é sobre o parkour ser competitivo ou não. Existem pessoas competitivas no parkour e isso é visto como um defeito. Fala, porra, chato pra caralho, tudo que o cara quer fazer maior. Aí isso se torna uma qualidade do praticante e não da prática. Antigamente a gente competia pra caralho pra ver quem competia menos, mas tudo deixava de ser competição, tá ligado? Porque tinha uma vaidade atrelada a isso inacreditável. Eu sempre falei que eu fui competitivo, porque, porra, eu sempre detesto essas políticas de bando, tá ligado? Mas o que acabou com a competição no mundo do parkour foi a competição, de verdade. E aí, bem, falou, tá beleza, então é tranquilo, rolou. Valeu, galera. Quando a galera fala da FIG, eu falo assim, mano, eles estão sozinhos fazendo o que eles precisam. A gente não precisa falar mal deles. Eles estão fazendo uma pista ridícula, então eles vão ter que padronizar a coisa, então vai ficar chato pra caramba de assistir. E, bom, vai ser o parkour que quem vê é a sua avó nas Olimpíadas. Ela fala, ai, filho, eu vi nas Olimpíadas, muito legal, né, os menininhos pulando lá. E enquanto isso, tipo, vai estar saindo um vídeo do Storer em telhado, num lugar cabuloso, pulando num castelo e, tipo, mano, simplesmente um parkour vai ser mais legal que o outro por motivos óbvios. E não tem como a FIG lidar com esse nível de mortalidade, cara. Porra, os caras limitam os tipos de salto que tem na ginástica olímpica, tá ligado? Pra evitar acidente. Brother, teve a queda na competição da FIG, o cara capou uma barra e foi de cara lá na barra da frente. Que delícia. Cara. Imagina isso todo. É perigo, caralho. Parkour é muito perigoso. Nesse sentido, né? Quando você começa a colocar essas outras variáveis, ele é muito perigoso. Perigoso é jogar futebol. Não, futebol é um esporte mais perigoso do mundo. Isso é fato. Eu nunca conheci ninguém que se lesionou de parkour, tanto quanto gente que se lesionou em jogadas de... Meu joelho dói hoje em dia por causa do futebol, não é por causa do parkour, não. Sagui, continue seus pontos. Vai. Tá, vou dar um andamento. Um outro ponto interessante para essa tarefa de definir, né, além desse caráter cognitivamente puro, né, amarrado a isso tem um aspecto afetivo, que talvez a gente entre um ponto interessante. O que é? É a questão da maturidade. O quanto as pessoas são maduras ou imaturas para trabalhar com conceito, para conversar sobre diferentes parkours, né, coisa do tipo. Por quê? Porque ao falar sobre parkour, estamos falando de nós, seja coletivamente, seja individualmente, né? Então, quando eu estou escrevendo notas sobre parkour, quando eu postar minha apostila, que eu trago uma proposta teórica metodológica sobre parkour, mais do que estar falando sobre parkour, eu estou falando sobre mim, né? Uhum. E aí tem uma questão, por quê? Se a pessoa é imatura, né, ela não consegue tolerar o diferente, né? Eu busco na definição uma forma de me satisfazer. Porque eu fantasio um parkour ideal que seja dentro daquilo que eu gostaria que fosse, né? Acho que você pode pegar a psicologia, né, e deve ter muito a ver com, né, o que a pessoa talvez ache muito lá dentro que ela consegue fazer ou não, ou que ela... Tipo assim, se você começou a fazer parkour e você não tinha um fetiche em ninjas e guerreiros e coisas muito loucas assim, é muito estranho. Então, um exemplo. Mas existe também. O parkour hoje é muito diferente do que era antes. Do que era com o BL, o que era com o George Herbert, sabe? Uhum. Só que há muitas pessoas que não conseguem lidar com essa mudança. Então elas se agarram, sabe, de corpo e alma com esse parkour antigo, né? E negam totalmente a existência dessa mudança e desses novos parkours, né? De tal ponto que esses novos parkours não são parkours de verdade, né? Porque o parkour de verdade, o espírito do parkour, o parkour puro, a essência do parkour, entende? Uhum. E isso tem muito a ver com a capacidade da pessoa em tolerar a frustração, né? Porque, como eu disse, quando a gente está falando de parkour, a gente está falando da gente. E muitas vezes um outro parkour, ele me nega, ele me exclui. Ele diz que eu não sou o que eu não sou capaz.
É que é muito mais fácil você ser um peixe grande no lago pequeno. Então, em vez de você ser bom, tu tenta limitar o parkour a tudo que tu consegue fazer, tá ligado? Aí então, não, quando eu sei fazer, não é parkour. Cara, o Bacon tem uma frase muito boa, ele pode falar um pouco dela de novo aí, que é que a evolução no parkour, ela se dá diretamente ligada à capacidade que você tem de não mentir pra você mesmo. Sim. Né? E é conseguir enxergar a realidade. Ó, eu vou dar minha definição de parkour que eu dou em palestra. Eu inventei na casa do Pipolo, inclusive. Lembra disso, Pipolo? O parkour é... Calma aí que deu pau. Fala de novo. Tá bem. A definição de parkour que eu criei há muitos anos atrás, eu uso sempre em palestra, em aula e tal. Eu falo, o parkour é o conceito de otimização de uma valência através da metodologia. Por quê? Travou tudo. Porra! Travou tudo. Essa foi a melhor definição de parkour que ele falou e ela travou. Calma aí. É o Belly. É o Belly. Bom, esse episódio tava ficando bem longo, né? A conversa durou quase 3 horas e editado tá com, 2 horas basicamente. Então eu decidi fazer parte 1, parte 2, assim fica melhor pra gente entender umas coisas da conversa. E paramos bem nesse ponto que David Belly não deixou o Bacon terminar a definição dele. No próximo episódio vocês vão saber qual é essa definição. E, bom, qualquer comentário, dúvidas, sintam-se muito mais do que à vontade pra fazer no Instagram, Face e tudo mais. E logo a gente tá com o próximo episódio aqui. Então, muito obrigado por ouvirem até aqui e até mais, gente.